Olá pessoal, um grande abraço, tudo bem? O Na Rede está no ar, segundo dia da semana e você já começa com muito futebol. Hoje no YouTube Na Rede, a atração será Operário e CRB. Direto de Ponta Grossa, o Na Rede está lá, interior do Paraná. Será que esse fantasma, o Operário, vai assustar o Clube de Regatas Brasil hoje, cheio de desfalques, tanto por ordem médica ou por ordem disciplinar? A partida começa às 9h30 da noite, 21h30. Nós vamos transmitir o jogo, Eu estarei ao lado da Charlene Araújo, a nossa musa, e também do Marco Silva, o The Voice. Grande abraço a você que está com a gente no canal 16 aqui da sua TV Farol ou pelo canal 8 da NET. E esse programa com reprise também às 17 horas. Essa noite também nós não iremos reprisar o programa no YouTube, porque tem a nossa jornada esportiva que começa às 19h30, 7h30, 2 horas antes, com imagens direto, Na hora do jogo a gente não pode mostrar as imagens, porque nós não somos os detentores, mas tem o Mostra Pra Mim, tem os melhores momentos e todas as informações, além das coletivas dos dois técnicos. E eu estou mais uma vez hoje, nessa terça-feira, dia 5 de julho de 2022, muito bem acompanhado do Gabriel Teixeira, do entretenimento, que está aqui com a gente novamente. Gabriel, você está de azul, eu vim de vermelho, Coincidência por causa do jogo do Clube de Regatas Brasil. E esse Gabriel que vai falar daqui a pouquinho, seu xará, mas o jogo de hoje entre Operário e CRB. Será que o fantasma vai assustar, vai assombrar, ou não vai passar só de um susto para o Clube de Regatas Brasil, o Operário que joga em casa? Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Rodrigo Veridiano, muito bom dia a todo mundo ligadinho aqui na TV Farol. E é um jogo importante para o CRB, que vem de 2 tropeços, Empatou contra a Tombense e depois contra o Guarani dentro de casa, então precisa de uma vitória fora de casa contra um time que também está bastante desfalcado. O time do Operário também não conta com peças importantes. O Paulo Sérgio, inclusive, o pistoleiro do time do Fantasma, não joga. E também alguns desfalques do lado do CRB também, principalmente Anselmo Ramon, mais uma vez aí com um quadro viral apresentado, portanto, está de fora. Guilherme Romão também, um dos jogadores mais importantes, está fora também. E o Richard, que fez até uma boa partida contra o time do Guarani, também está fora por ter tomado o 3º cartão amarelo. O time do Operário é um time interessante de se acompanhar, Tem o Vanderlei, um ótimo goleiro, tem também ali na parte do ataque o próprio Paulo Sérgio, como eu falei, hoje de fora, mas tem o Júnior Brandão, Então pode rolar uma lei do ex hoje, Veri. Será que tem lei do ex? Será, que teremos lei do ex, até porque o Júnior Brandão, ex-centroavante do Clube de Regatas Brasil, nessa Série B tem vários jogadores apresentados de um time que se apresentam esse ano em outro. Por exemplo, dá para montar um time só do CRB ou do CSA com ex-jogadores. Então, a cada confronto, a gente vai aí tendo essas, não só surpresas, mas jogadores que não deram certo no futebol alagoano, ou deram, e depois voltaram e estão jogando futebol nesse time ou nesses times que enfrentam CSA e CRB. Ou seja, boa sorte para eles, Só não desejaríamos boa sorte quando eles enfrentarem os nossos alagoanos. Aliás, ontem a gente falou muito isso, da questão da lei do ex, e isso vem acontecendo com frequência, em vários jogos. E é claro, Gabriel, sempre que o jogador ele faz um gol contra a sua ex-equipe, primeiro nem precisa nem fazer o gol. Quando ele imagina, quando ele entra na partida, que aquele time é mesmo, porque tem gente que diz lei do ex e às vezes o cara passou por aquele time que ele vai enfrentar há 10 anos. A gente, quando fala ex, é o que o cara passou recente, ou no máximo 2 anos, ou uma temporada. Mas eu tenho notado que vários jogadores, não sei qual a sua opinião, que vários jogadores, quando entram para enfrentar a ex-equipe, aí parece que dá mais aquele gás, principalmente quando é o técnico que não o aproveitou, que dispensou, para dizer, olha aí, eu sei jogar. O Luciano, por exemplo, do São Paulo, ele fez 2 gols contra o Atlético Goianiense nesse final de semana e comemorou bastante porque ele tinha sido demitido do Atlético Goianiense no início da carreira. E agora está no São Paulo. Então assim, tem uma motivação maior geralmente esses jogadores.
O Júnior Brandão, se eu não me engano, ele saiu junto daquela leva, né? Antes da temporada acabar no CRB do ano passado. Sim, exatamente. Saiu junto com o Eric, se eu não me engano, né? Foi uma barca ali que foi embora, então talvez ganhe uma motivação a mais aí para esse jogo, né? Pois é, e toda vez que tem um jogador, né, que vai jogar contra a sua ex-equipe, ele fica mais determinado, aquele gás a mais para provar, principalmente para a torcida. E quando o jogo é fora, então, e ele marca um gol, né, na casa do adversário, sendo do ex-time, isso aí, né? Pior ainda, né? Pior para outra equipe. Para a gente dar a largada, falando do CSA, que só joga na quinta-feira, diante da Ponte Preta. CSA e CRB, depois de seus jogos, né, respectivamente, CRB hoje e o CSA, terão dias aí de folga. O CRB depois só volta a atuar quase 10 dias depois. O CSA terá uma semana. Então, os técnicos Alberto Valentim e Daniel Paulista terão um certo tempo e depois não vai ter desculpa para recuperar jogador. Eu espero que não tenha. E esse CSA, Gabriel, antes de chamar o seu xará, já são 4 partidas sob o comando do técnico Alberto Valentim. 1 derrota e 3 empates. Tá na hora de ganhar, já que quinta-feira a gente vai falar muito mais desse jogo, mas tá na hora de voltar a vencer, de dar alegria ao seu torcedor. A torcida do CSA, que começa a ficar desconfiada, o time não consegue sair da zona de rebaixamento, são 2 rodadas nessa situação, vendo o Náutico pontuar e com vitória, e o CSA até agora nada. Hora de vencer, hora de tentar dar uma guinada, começando com a Ponte Preta, que apesar de estar na zona de rebaixamento, é um time que tem que se respeitar, tem um técnico que conhece muito bem a Série B, que é o Kleina, mas tem que ter cuidado, né? Chegar no Rei Pelé, vou ganhar da Ponte Preta, porque a Macaca está aí numa situação difícil, mergulhada em dívidas também. Pois é, o time da Ponte Preta tem aí uma situação bastante complicada, eu diria, né? Porque tá na zona de rebaixamento, já caiu no estadual, né? No Campeonato Paulista, acabou caindo para a segunda divisão, então é um time que vem passando por maus bocados nessa temporada. O Gilson Kleina chegou recentemente, né? Ele estava comandando o time da Chapecoense, né? Teve essa mudança aí e agora ele volta para o time da Ponte Preta, tem uma identificação com a torcida da Macaca, é um time que já conhece muito bem o trabalho do Gilson Kleina e é um treinador realmente, digamos, especialista para a Série B. Então, acredito que pode sim ter uma evolução durante essa Série B. Está numa situação bastante complicada e vamos combinar, né? Pior que tá, fica difícil. Então, o time da Ponte Preta vem aí buscando, né, uma melhora e busca nesse jogo contra o CSA justamente melhorar. Busca pelo menos uma vitória, né, ou quem sabe até um empate para estar ali pontuando, mas o ideal mesmo seria a vitória, já que o CSA está na frente, né, e é o adversário direto ali na briga contra o rebaixamento. Do outro lado, o CSA também leva esse jogo como o principal jogo do ano. Como a gente vai trazer a coletiva do Gabriel, ele falou, é o principal jogo do ano porque é um time que precisa, né, dessa vitória contra uma Ponte Preta também que está ali brigando contra o rebaixamento e aí a vitória acaba sendo primordial. Se o time não vence, a crise aumenta, a pressão aumenta também por parte da torcida e até é estranho, né, porque o CSA já não vem bem, eu não lembro, a última vitória, se eu não me engano, foi contra o Novo Horizontino, exatamente, né? Na 8ª rodada. Então, assim, rodada. Se a gente for avaliar, o time do CSA, desse tempo para cá, a torcida não fez nenhuma movimentação para ir na porta do CT, nem nada, né? Fez ontem, né? Fez ontem, chegou inclusive cobrou, não chegou a adentrar, mas, e não especificamente as torcidas organizadas. Um grupo de conselheiros e sócio foram lá reclamar e foram impedidos de adentrar o estádio, foram aí recepcionados pelo Ricardo Lima, que é do marketing, que pediu e está viralizando, inclusive até em páginas do Clube de Regatas Brasil também, que é o rival, mas das torcidas organizadas, só quando o CSA começou, que eles foram cobrar. Mas atualmente, alguns sócios também, alguns torcedores foram cobrar, ou seja, é uma torcida imensa que vai pressionar, né, quando o time não vai bem e vai apoiar quando o time for bem. Qualquer torcida, isso é universal, vai fazer isso. E é lamentável a situação do CSA, que precisa de reforço, precisa de jogadores pontuais. Você ontem estava falando de diversas posições, praticamente um time inteiro aí, o CSA, né, tem que contratar e a torcida do CSA que acompanha o Na Rede já sabe. Quando o Alberto Valentim chegou, nós transmitimos a entrevista
né, da chegada dele, da apresentação do Alberto Valentim. E depois a gente entrevistou o próprio Omar Coelho, que é o presidente do Centro Esportivo Alagoano. E ele disse, nós não enganamos ninguém. Aqui o CSA vai ser assim, nós temos essa verba para gastar, nós temos X para gastar e você pode pedir jogadores. Agora, atletas de nome, jogadores para fazer a diferença, o CSA só pode contratar, ainda inclusive deu um número de jogadores, 4 jogadores. Então, Alberto Valentim, venha para cá, mas a gente vai trabalhar assim, o nosso orçamento é esse. Fez certo o presidente do CSA ou o CSA precisa de algo mais? Foi sincero com o técnico, né? Mas precisa, né? Precisa ainda de algo mais, está numa situação ainda que não é tão favorável assim. Então, o elenco que foi formado para essa temporada, ele não é bom, já se provou isso, né? O Moza tentou extrair o máximo possível, não conseguiu, e agora com o Alberto Valentim o time ainda não venceu em 4 jogos, então acho que a situação é muito delicada para se falar assim, apenas 4 reforços. Acho que devia liberar um pouquinho mais da grana ali para trazer mais jogadores, quem sabe, ou se for trazer 4 jogadores, mas que tragam jogadores assim, do alto escalão, né? Que venham para chegar, já colocar a camisa e já jogar entre os titulares. Principalmente no último terço do campo, né, o setor de finalização, porque por mais que o CSA não vença muitos jogos, mas também empata muito, né, chegou ao seu 10º empate no jogo contra o time do Londrina, então é um time que até não toma muitos gols, mas não faz muitos gols também, então precisa de jogadores ali com poder de decisão, centroavante, um ponta esquerda, um ponta direita ali, o Oswaldo que chegou para ter essa função, não consegue render os 90 minutos, né? Tanto é que poucas vezes jogou os 90 minutos, e aí o time do CSA precisa trazer outros jogadores ali, principalmente finalizador, porque se for avaliar, por exemplo, o Anselmo Ramon, o Edu do Cruzeiro, tem mais gols do que o ataque todinho do time do CSA. É verdade, né? E eles estão fazendo gol de tudo que é jeito, e o mercado está fervilhando, a janela vai abrir 18 de julho e as equipes já estão contratando. E você vai saber daqui a pouco que já tem jogador, inclusive, na mira do CSA e também do Clube de Regatas Brasil. Voltando a falar do jogo especificamente, do Centro Esportivo Alagoano, vamos assistir a entrevista coletiva do seu xará, o Gabriel, que segundo a torcida, um dos únicos que está salvando contra o Guarani no 0-0, torcedores que estavam lá no interior campineiro, tá aí o Gabriel, fizeram cobranças ao jogador que prometeu mais empenho. Então, vamos agora assistir o que disse o seu xará, o Gabriel. Esse joga melhor do que você, né? Pelo menos, né, Gabriel? Talvez. E você comenta melhor do que ele, tá certo assim? Tá bom? Mas ele fala bem também. Fala bem também. Então vamos assistir aí a entrevista do craque Gabriel, que vai para a sua 102ª partida com a camisa do CSA. Fala, Gabriel. A questão é preocupante, né? Eu, como um dos líderes, não posso negar isso. A questão é preocupante, né? Eu, como um dos líderes, não posso negar isso. A preocupação é grande pelo momento que a gente vive, poucos triunfos, né, nos últimos jogos. Mas é só com o trabalho que a gente vai superar isso. Se preocupar, mas se preparar ao mesmo tempo, né? A gente sabe que a gente tem um time que pode reverter essa situação. Não estamos rendendo o que a gente pode para reverter essa situação, mas eu acho que o sinal de alerta está ligado e a gente tem que correr o mais rápido possível para pontuar. Eduardo Cardeal, NN Play. Gabriel, com essa série de jogos sem vitórias e na zona de rebaixamento, qual é a dificuldade que vocês, jogadores, estão encontrando para o time voltar a ter um bom desempenho? Sobretudo para poder reencontrar essas vitórias. Como eu falei, né, é uma situação preocupante. Acho que o que nos falta é confiança. Acho confiança para fazer as jogadas, acreditar. Que, claro, quando você vence, facilita para que isso aconteça. Mas também tem que fazer quando as coisas não estão acontecendo, né? Tem que buscar confiança, porque só a gente pode sair dessa situação, né? A gente está dentro do campo ali. Basicamente o que falta mesmo é a confiança para o nosso time, para reencontrar os caminhos da vitória. Gabriel Teixeira, na rede oficial. Gabriel, na sua visão, qual o principal motivo para o time ainda não ter vencido desde a chegada da nova comissão técnica? Na minha visão, acho que nossa equipe oscilou, né, nesses 4 jogos aí. Oscilamos, fizemos 2 bons jogos. Acho que um grande jogo contra o Guarani, um bom jogo contra o Grêmio também, principalmente no primeiro tempo. E os 2 últimos jogos não foram bons, na minha opinião, né? Cada um tem sua opinião, mas acho que a gente não conseguiu render
Tanto é que criamos muito pouco, quase nada, né? Diferente do Guarani e do Grêmio, que a gente criou bastante situações. Aí a oscilação, ela pesa, né? A gente tem criado, quando cria a gente não tem conseguido fazer os gols, e quando não cria, pior ainda, fica bem difícil. E ainda tem uma questão de quando a gente sofre o gol, nossa equipe se abate muito, né? Parece que o jogo acabou e fica bem difícil a questão da confiança, como eu falei. Mas a gente tem que superar esse momento, não tem jeito. A gente está aqui de peito aberto para falar o que é preciso e também saber da nossa responsabilidade, né? Saber que a gente tem que ser cascudo o suficiente para sair de uma situação dessa. O CSA chegou a 10 empates na competição e sendo o 7º jogo sem marcar gol. O que falta para ter essa eficiência no terço final do campo? A nossa equipe é uma equipe que geralmente cria muito, né? Acho que esses 2 últimos jogos acho que não criamos nada. Mas geralmente a gente cria bastante situações de gols. Eu acho que a gente precisa ser um pouco mais frio ali na frente para fazer os gols, achar o companheiro numa melhor colocação quando a gente tem a chance. Porque sem os gols fica bem difícil, né? Fica bem complicado, e a gente é uma equipe que defende até bem, toma poucos gols, mas aí geralmente sai empate quando a gente não faz os gols. E ter frieza no último terço ali, quando a gente cria bastante, fazer o máximo, pode. E quando não cria tanto, a que acha tem que matar o jogo, né? A gente precisa matar o jogo, porque as equipes, quando tem a chance, elas fazem. Tá aí, né, o Gabriel, e você notou isso, você perguntou ao seu xará, a gente nota um semblante meio pesado, né? O Gabriel nunca concedeu entrevista coletiva dessa forma, né? O semblante, né, muito aquém das outras vezes, né? Preocupante também, né? Sem aqui fazer sensacionalismo, mas a situação não tá boa, e isso vem sendo transmitido pelo próprio jogador. E isso aí que você perguntou, a pergunta que você fez, né? E a resposta está traduzindo o momento que está vivendo o Centro Esportivo Alagoano, não é isso, Gabriel? Exatamente. O Gabriel, ele nunca apareceu, na realidade, nem em coletiva, nem em qualquer coisa do tipo assim. Sempre muito bem alegre, né? Muito contente ali, muito descontraído, principalmente, um dos jogadores mais descontraídos, apesar de ser o capitão, né? E é importante esse jogador, mas eu acho que é o reflexo, né? O rosto dele é o reflexo da atual fase do CSA. E aí a expectativa é que, realmente, como ele falou, né, na sequência da coletiva, ele ainda fala que não sabe se vai ter demissão, se vai ter novas contratações, mas quem chegar tem que chegar para vestir a camisa de fato, para chegar jogando e fazer a diferença nesse time do CSA, porque para fazer mais do mesmo já tem muito, né? Então, vamos ver como é que a diretoria vai lidar com essa situação. Dia 18 abre a janela de transferências, mas não é porque a janela só abre dia 18, Rodrigo, que o time só vai esperar dia 18 para contratar. Não, já tem que já tá apalavrar ali pelo menos 3, 4 jogadores ali importantes que cheguem já para jogar no time titular. As equipes da Série B que estão se reforçando, né? As equipes também da Série A, né? Tem jogadores, tem times da Série B que estão tentando contratar jogadores que provavelmente vão jogar na Série A. E ainda tem haverá a possibilidade de esses times da Série B perderem jogadores para o exterior. Sim. Né? A janela abre. Então você tem aí 3 preocupações. Perder o jogador para times do exterior, perder jogadores para time da Série A. Série B com Série B não pode mais contratar, porque é aquele limite de 7. E ainda tem a questão de jogadores que o clube está conversando. Muitas vezes o clube não divulga e muitas vezes algum torcedor pergunta: por que você não divulga logo para não estragar a negociação? Não, é porque às vezes o camarada não está certo, tem que assinar. Quando ele assinar contrato ou desembarcar aqui na terrinha, em Maceió, tem 3 nomes do CSA. Tem mais 2 nomes do CRB. E o Tá na Rede está atento a tudo isso. Então tem todos esses fatores, né, Gabriel? Todas essas questões para o time contratar e contratar bem. Agora não pode errar, porque aí você vai poder contratar, mas já estamos chegando daqui a 2 semanas, a final, vamos dizer assim, do primeiro turno, né? Sim. São 19 partidas de ida, 19 partidas de volta, já que a gente não fala por turno. Então se você deixar para contratar depois, vai ficar muito atrasado, não vai ter tempo de reagir. E quem está lá em cima também não vai ter gordura para gastar mais. Pois é, então eu acho necessário, nesse caso, o time do CSA
fazer contratações, já deixar tudo certinho para quando chegar o dia 18, só inscrever lá no BID e já colocar para jogar dia 20, por exemplo, já tem jogo contra o Cruzeiro, né? Então, assim, do dia 18 para o dia 20, beleza, a janela abriu dia 18, mas já deixa o jogador treinando no CT, muitos times estão fazendo isso, né? O CSA deve ter sim algum jogador ou outro já fazendo treinamento à parte, quem sabe, no centro de treinamento. Então, a expectativa é de que o time do CSA contrate e contrate bem, porque o time que foi formado para essa temporada ainda, sob o comando do técnico Moza, ele não rendeu o que se esperava e aí, portanto, o CSA vive as mínguas, né? Está aí na zona de rebaixamento. Tem um jogo importantíssimo contra a Ponte Preta, o jogo do ano, segundo o Gabriel, o meia do CSA. Tá certo, então, que o CSA e o CRB contratem jogadores, né, para resolver, para decidir. E não pode dormir no ponto, porque tem o próprio Sport, tem o Grêmio, tem o Cruzeiro, que tiveram que se adaptar à Série B, de olho em vários jogadores também. E outra, às vezes o CRB e o CSA quer contratar, mas às vezes perde para um gigante do futebol brasileiro, porque CRB e CSA pagam em dia. Há muito tempo você não tem notícias, né? Não existe notícia de atraso de salário, nem no CRB, nem do CSA. Mas o jogador olha assim, ele imagina e diz, eu vou para o Cruzeiro, né? Eu vou para o Grêmio. Então, o peso da camisa, né? Claro que CSA e CRB são gigantes, mas em relação à estrutura de Grêmio e Cruzeiro, mesmo os dois estão se equivalendo, né? Porque estão também na Série B, mas às vezes o jogador pensa nisso também. Fala visibilidade também, né? Exatamente. Um monte de fatores, né, que agregam justamente para que o jogador decida qual time ele vai atuar ou não. Se ele vai atuar no time da Série B ou da Série A, por exemplo, um Juventude que está na Série A. Se você fosse um jogador hoje, sim, você escolheria o CRB, o CSA, o Bahia, o Grêmio, o Sport ou o Cruzeiro? O Bahia por causa do meu pai, né? O Bahia por causa do seu pai, tá certo. Eu pensando que eu não vou me comprometer nessa, não. Tá vendo aí? É esperto o Gabriel, né? Por isso que é do entretenimento. Vamos agora destacar os jogos, começando com os jogos de hoje, rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que na realidade começa hoje, mas com partidas atrasadas. Colocando na tela, Estádio Novelli Júnior, esse Na Rede conhece, né? Como o técnico Mazzola também, contra o excelente trabalho aí que está fazendo o Cruzeiro. E aí, Gabriel? Pois é, jogo válido pela 10ª rodada, né? Além desse jogo, pela 10ª rodada tem também Chapecoense e Londrina, né? Por causa dos maus tempos aí vai ocorrer hoje. Que não vai também aparecer na tela, mas a gente já está antecipando. Pois né? Então já antecipando, são os dois jogos atrasados, né? E depois desses dois jogos, todo mundo fica ali, digamos, completadas as rodadas anteriores. O que é que dá aí nesse jogo? Cruzeiro, né? Mesmo fora de casa. Mesmo fora de casa. Tá bem, né? A bola tá batendo e entrando nos caras. O Edu, né? o Jajá também. Quem diria, time o Jajá completo. está jogando muito bola. Jajá no CRB não sabia chutar. No Cruzeiro tá fazendo gol, né? Mas você sabe por quê, né? Por quê? O Ronaldo Fenômeno deu umas instruções aí pra ele, né? Não tem nem... aí fica difícil, né? Quanto no CT Ninho do Galo é o Rodrigo Veridiano lá tentando ser craque, né? Vamos aí o próximo jogo, aliás, né? Nós teremos, hoje também nós teremos o CRB, né? A gente vai daqui a pouquinho também, o CRB contra a equipe do Operário, daqui a pouquinho vou seu palpite. O que é que dá nesse jogo, né? A gente já pula para quarta-feira, né? No dia 6, no Jorge Ismael de Biasi, Grêmio Novo Horizontino e a equipe do Brusque. Jogo que se fosse para apostar numa loteria esportiva não é tão fácil não. Tem gente que marcaria um triplo aí, né? Pois é, nesse caso aí o Brusque vem de vitória, né? Venceu inclusive o Operário, mas fora de casa acaba oscilando bastante. O Novo Horizontino venceu o Vasco, por exemplo, que estava invicto até então, mas aí no final de semana tomou 3-1 para o Náutico. Então, acho que o empate aí, 0-0, 1-1, vai ser o resultado desse jogo aí. Tá, o do Cruzeiro eu aposto 1-0, gol do Edu contra o Ituano, né? Que me desculpe aí o técnico Mazzola. E Grêmio Novo Horizontino e Brusque tá com aquela cara de 8-80, ou 0-0, aquele 2-2 da reação do outro time. E voltando, já estou sendo avisado aqui, para terça-feira, o jogo de hoje que o Na Rede vai transmitir. Atenção, hein, gente? A partida começa às 21h30, 9h30 da noite, num jogo que começa num dia e só termina do outro. Imagine quando é decisão, né? Só termina de madrugada. E nós abriremos a nossa jornada esportiva 2 horas antes, às 19h30, lá no YouTube. Vai lá, daqui a pouco o Janison vai colocar ali o QR Code, lá no final do programa, para você saber como é que você faz. Aí,
aí, ó, já colocou rapidinho o QR Code, você já pode inclusive acessar o YouTube na rede. E aí, Gabriel, Operário e CRB, o Operário com 2 desfalques e o Clube de Regatas Brasil cheio de problemas de ordem disciplinar e ordem médica também para enfrentar o fantasma. Pois é, fora de casa, né? A gente lembra no passado o Operário, no último jogo do Brasileirão, aprontou para cima do CRB, né? Venceu por 2-1, o CRB ainda na briga pelo acesso. Sinceramente, o empate hoje para o CRB acaba saindo no lucro, porque tudo bem que vem já de 2 empates dentro de casa, mas aí como é um jogo fora de casa, o Operário aí tem o apoio da torcida e tudo mais, então eu acredito que o empate acaba sendo o ideal dentro da limitação que o CRB tem hoje, de não contar com o Guilherme Romão, não pode contar com o Anselmo Ramon, também o principal jogador do clube, então acho que o empate estaria de bom tamanho, mas depende de como vai jogar. Se jogar para cima, aí merece uma vitória, mas o empate, ao meu ver, previamente falando, acaba sendo melhor para o CRB. E aí, Fantasma, Gruger, né, Fred vai te pegar essas coisas, né? Mas eu vou apostar ainda eu quero dizer, você tá louco, é nesses jogos que o Clube de Regatas Brasil cresce. 1-0 gol do Reginaldo. Esse gol do Reginaldo, Toda vez você fala esse placar. O ídolo do Gabriel, ainda, o seu ídolo. Vai ser 1-0 pro Galo, gol do Reginaldo, né? O lateral direito, né? Vai, Reginaldo, ele vai cruzar. Reginaldo ou Daniel Alves? Reginaldo. Reginaldo maior do que Marco Rocha e Mike. Vamos aos próximos jogos, tá aí? 1-0. Na quinta-feira, jogo que nós iremos transmitir também no Na Rede, só que é mais cedo, tá? Esse jogo aí é 19 horas. 7 horas da noite, do Estádio Repelé. Ó, saiu do trabalho e vai rapidinho. E aí, Gabriel, CSA e Ponte? É o jogo dos desesperados, né? É o jogo para ver quem dá uma aliviada maior, para quem respira mais na competição. Acho que o CSA vence, viu? A torcida deve comparecer em peso, né? O próprio Gabriel na coletiva pediu, né? Também, então vai rolar promoção. Promoção meio estranha, boca, viu? Né? Meio estranha, mas tudo bem. Mas ainda acho que o CSA vence o jogo dessa quinta-feira a gente começa sobre essa promoção. Presidente, a promoção tá meio devagar, presidente. Vamos lá, né? Próximos jogos aí também, para fechar a rodada, tem sexta e sábado. Na sexta, lá no Oba, tem Vila Nova e Bahia. Aí é promoção mesmo. Para mim, o Bahia é favorito, mas não ganha esse jogo. Para mim, esse jogo aí é empate. Aí é promoção mesmo. Sim. A diretoria do Vila Nova disponibilizou 6 mil ingressos para a torcida do Vila de graça, para simplesmente entrar e fazer presença lá para apoiar o time contra o Bahia. Como será a distribuição, né? Pois é. O problema é esse agora. Então, mas é de graça, né? Isso é uma verdadeira promoção. Você já viu o meme da Portuguesa? O cara fez o gol, a Portuguesa de São Paulo, sim, né? A Lusa, né? A Portuguesa, o cara jogou a camisa, o cara jogou de volta. Quero não a sua camisa. Será que vão fazer isso com o ingresso de graça? Nem rapaz. Assim eu vou, será? Pois é, eu acho que não. A galera de Goiás é bem fanática, né? A torcida do Vila é fanática, então imensa. Vai estar comparecendo. E vou dizer, o Vila Nova vence o jogo por 1-0. Na Arena do Grêmio, jogo que já decidiu, né, acesso. Quem não lembra, na Batalha dos Aflitos, né, do King e Companhia Limitada. Grêmio e Náutico. É isso que eu não entendo. Tudo bem que a detentora é a televisão, mas até para o cara que vai assistir o jogo na TV, o cara trabalha no outro dia, ou tá fazendo alguma coisa. O cara tá fazendo 9h30 da noite, né? Mas sexta-feira a galera sai já... Mosquiteiro e Timbu, o que é que dá aí? Eu acho que dá Grêmio, né? O Grêmio vence o jogo, o Náutico ainda tá sob pressão ali, não seria nenhuma surpresa. Né? Mas acho que o vitória do Grêmio, no máximo empate, mas o Náutico vencer acho bem improvável, para ser sincero. Aqui dá empate, para mim, um empate sem gols, e aqui o Grêmio 2-0. Gostaria que todos os times do Nordeste estivessem bem, mas na Arena do Grêmio para o Náutico é difícil, né? E fechando aí a rodada, né? Os jogos também do sábado, Brinco de Ouro da Princesa. Aí você viu o jogo do Cruzeiro, mas é porque tem alguns jogos que a gente vai comentar. Esses aí a gente não vai dar o palpite, né? Porque não vai fornecer o palpite, porque vamos comentar sobre eles ainda na sexta-feira. Brinco de Ouro, 11 horas, Guarani e Cruzeiro. No Soares de Azevedo lá, Tombense
e a Chape. Na Ilha do Retiro, o Sport contra a equipe do Londrina. Heriberto Rios, em Santa Catarina, né, com o paredão lá do Tigre Carvoeira, a torcida, né, que faz o paredão contra o Vasco. E o Sampaio Correia contra a equipe do Ituano. São os jogos do sábado para a gente fechar, jogos fechando a rodada, outros abrindo a rodada. A gente vai destrinchar tudo para você somente na próxima sexta-feira. Daqui a pouquinho, quando a gente voltar, nós vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos destacar o jogo de hoje. Joel Brasília, repórter da equipe do Operário, vai trazer as informações do Fantasma e teremos também muitas informações do Galo, cheio de desfalques. E coisa séria também é aqui no Tá na Rede. Vamos falar no próximo bloco de solidariedade. Devido às enchentes, muitas famílias estão perdendo suas casas, até infelizmente suas vidas, e muitos pertences. E a gente vai falar disso daqui a pouco e você vai saber por que a gente vai falar, o que é que tem a ver isso com futebol. E claro, tem muito a ver. Só espera aí, aguarda um pouquinho que a gente volta já. Fixa Plus, qualidade no que faz, você encontra nos melhores depósitos de construções. Temos cal 10 e 5 quilos, areia e brita ensacada, gesso de 1 e 5 quilos, thinner, querosene e água rasa em 3 tamanhos, 200, 500 e 1000 mililitros. Siga nossas redes sociais, @Fixa Plus. Chegou a nova Nissan Frontier. A picape japonesa que combina força e estilo. Nova Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. E nós estamos de volta com o segundo bloco aqui no Tá na Rede. Será que hoje
teremos Bola na Rede, com a narração do Marcos Silva, reportagens e comentários do Rodrigo Veridiano e também da Charlene Araújo. A bola rola às 21h30, 9h30 da noite. E 2 horas antes, olha, nossa, 2 horas antes é o Na Rede, abre a jornada 2 horas antes. Uma emissora com conteúdo, com imagens, as estatísticas, os confrontos, tudo isso que você não vê em lugar nenhum. Além do nosso superchat, o chat mais lindo, já teve namoro, já saiu casamento no chat também, e é o mais democrático. O QR Code aí está no ar e você já pode acessar, com muitas informações também. O Na Rede que transmite beach soccer, futebol de salão, vôlei, forró, transmitimos o São João também. O Na Rede está em todos os lugares, ou seja, quando você pensar em assistir algo, nós também. E se reclamar, a Copa do Mundo, né, vem aí. Talvez não essa, né, mas à frente, né, não é sonhar muito também. Só que CRB e Operário jogam hoje. E você, torcedor regatiano, tá confiante ou não? CRB que tem uma série de desfalques que a gente vai falar daqui a pouquinho. O Gabriel já falou, né, jogo difícil dos desfalques. E vamos trazer, Gabriel, o Joel Brasília. Ele é narrador, ele é comentarista, ele é repórter e é o homem que sabe tudo do Operário Ferroviário, o fantasma que quer assustar o Clube de Regatas Brasil. Olha ele aí, combinou com você, viu, Gabriel, né? Ele que assiste a gente todo dia. Joel Brasília, venha conosco, traga-nos informações do Operário Ferroviário, que o torcedor do CRB quer saber se o time tem desfalques, como vem aí o fantasma para o jogo do CRB. Fala, Joel Brasília. Olá pessoal, eu sou Joel Brasília e estou chegando com as informações do Operário Ferroviário que enfrenta o CRB aqui em Ponta Grossa, no estádio Germano Krieger. O Operário Ferroviário está pressionado pelo torcedor, afinal de contas o desempenho do fantasma no Campeonato Brasileiro não é nada bom. O Operário Ferroviário tem 19 pontos na competição, agora tem 2 compromissos em casa a contar por o compromisso de hoje, diante da equipe do CRB do Germano Krieger. O técnico Claudinei Oliveira tem algumas dúvidas para enfrentar o CRB. Ou seja, no meio-campo, ele pode ter a volta do Thomas Bastos como segundo volante. Agora, a dificuldade maior está no ataque do Operário Ferroviário. Afinal de contas, a equipe já sofreu 18 gols na competição e marcou 16. Está devendo, portanto, dentro do Campeonato Brasileiro. O provável Operário Ferroviário para enfrentar o CRB é Vanderlei, Arnaldo. Se ele quiser manter os 3 zagueiros, ele vai ter Renier, William Machado e o Ronald como os 3 zagueiros. O Arnaldo joga na ala direita e na ala esquerda joga o Fabiano. No meio-campo deve ter Ricardinho e aí Thomas Bastos voltando como segundo volante e o Javier Reina, que apesar de não ter feito um bom jogo diante da equipe do Brusque, deve ser mantido como titular. E na frente, Júnior Brandão deve ser o centroavante, já que Paulo Sérgio está machucado e como companheiro de ataque, ele deve ter o Felipe Garcia. Este deve ser o provável 11 do Operário Ferroviário para enfrentar a equipe do CRB. De Ponta Grossa, Joel Brasília, para os amigos do Na Rede Oficial. Tá aí, Gabriel, gostou do estilo do Joel Brasília, né? Adentrando aí a nossa grande Joel Brasília, né? Você estava até brincando com ele, não é o velho da Havan não, né? O Joel Brasília aí, nosso amigo, você diz aqui, a gente fala. Grande Joel Brasília, que vai narrar, né, pela rádio aí, Clube, né, Ponta Grossense, o jogo de hoje. Só que hoje a gente não vai torcer por você não, viu? Vai torcer pelo fantasma não. Que o Galo não possa se assustar, tá? E aí, esse Operário, antes da gente falar dos desfalques do Clube de Regatas Brasil, se você me perguntar, você está brincando, você deu o resultado de 1-0 para o Clube de Regatas Brasil com o gol do Regional, não estou brincando não, o CRB costuma surpreender, só que todos os jogos fora, pelas circunstâncias,
esse jogo vai terminar sendo um dos mais difíceis para o CRB. Concorda, Gabriel? Concordo, totalmente. O time do CRB tem aí uma situação bastante agravante, que é justamente a situação com relação aos desfalques, né? Mas trazendo para o lado do Operário, também tem alguns desfalques, e o principal deles é o Paulo Sérgio, né? O Paulo Sérgio acaba sendo ali o principal, né, jogador, exatamente, é o principal jogador do time. Pistoleiro aí, Você gostava, né, quando ele jogava no CSA, que ele fazia, né? Pois é, inclusive saiu sem muito não entendimento, né? Não era para ter sido ali descartado ali. Pois é, poderia ter renovado seu contrato. Mas de qualquer forma, Paulo Sérgio está de fora, então se tem o Anselmo Ramon fora do jogo de hoje, o Paulo Sérgio também está fora pelo lado do Operário, então são dois desfalques que vão fazer muita falta para os seus respectivos times, e eu acho que o Paulo Sérgio faz mais falta ainda, porque no caso, o CRB, quando o Anselmo Ramon está de fora, entra o Gabriel Conceição, e já fez gol, inclusive, no último sábado contra o time do Guarani. Mas no caso do Operário, que saiu o Paulo Sérgio lesionado, que entra é o Júnior Brandão. E aí eu acho que a coisa não é... Não é o... Convenhamos, não é o mesmo sarrafo, eu diria. Sai o pistoleiro, entra o atirador de peteca, vamos dizer assim. No estilingue, matador de passarinho. Lá em São Paulo, só que lá é estilingue, né? Sim. Pois é, é por aí. E o Clube de Regatas Brasil e o Galo, né, que tem uma série de desfalques também, se o torcedor do CRB imaginar uma provável escalação, primeiro a gente vai colocar na tela a foto desses 5 jogadores. E esses 5 atletas que a gente vai colocar agora na tela não vão atuar diante da equipe do Operário. São desfalques importantes, desfalques consideráveis, começando analisando cada um pelo Richard, Gabriel. Suspenso, né? Richard é o único aí desse time que está suspenso e por conta disso não vai jogar. É um jogador importante, né, para o time do CRB, principalmente desde a chegada do Daniel Paulista, vem utilizando bastante o Richard. E aí, né, ele que jogou até regularmente bem no jogo contra o time do Guarani, tá fora, então tomou o 3º cartão amarelo, tá fora do jogo de hoje contra o Operário. E o Guilherme Romão, lateral esquerdo, é o próximo aí, não joga por um problema. O CRB não tem tido lesões, tem tido contusões, porque as lesões são mais complicadas de se tratar. Aí é preparação física, mas quando é apenas uma contusão, né, como jogador, aí é menos preocupante, como o Romão, que logo vai estar de volta, mas desfalca por um problema no joelho, jogador que vai fazer muita falta. E o Daniel Paulista contra o Guarani, mesmo que o Raul Prata já tivesse jogado no próprio Sport de lateral esquerdo, mas ele de origem é direito, então foi um improviso, porque o Romão não jogou e o Brian estava suspenso. O Brian, que a torcida não gosta, volta de suspensão e o Guilherme Romão fica fora. E aí? Pois é, e é o principal jogador, né, do CRB no sistema defensivo, pelo menos. Já vem fazendo falta, né? Desde o jogo justamente contra a Tombense, onde ele se machucou nos primeiros minutos, ficou de fora aí o restante do jogo, e aí eu acredito que se ele tivesse, talvez o CRB poderia ter saído com a vitória, não só contra a Tombense, mas contra o Guarani também, porque faltou muito apoio ali pelo lado esquerdo, e ele é um jogador que sabe dar esse apoio, né? Então, acredito que se ele tivesse presente ali, talvez o time do CRB teria saído com uma vitória. É um jogador extremamente importante. O Raul Prata fazendo aquela função, até mesmo o Brian não é a mesma coisa, então o CRB sente bastante esse desfalque. Tá certo, então. E onde é que é o adutor mesmo? O adutor que você estava falando, o adutor, tem um adutor, né, para a nossa aula de educação física, né? Tem um adutor longo, né, isso, a parte externa, okay, e tem aqui o adutor, né, o músculo, né, da parte, né, da coxa, parte externa. E por que eu estou falando dessa questão do adutor? Porque este rapaz, o Wellington Carvalho, também desfalca o CRB, porque está com um problema no adutor da coxa esquerda. E haja as abençoadas perninha esquerda para os caras ficarem fora. O Romão no joelho esquerdo e o Wellington Carvalho no adutor da coxa esquerda. Desfalque importante, até porque daqui a pouco a gente vai falar do último, que é o Gum também, a zaga do CRB hoje, sei não, hein? O Wellington Carvalho fora também do jogo, né? E aí preocupa porque... principalmente o fato de que existe uma possibilidade de Iago Mendonça ser escalado. Senhora. Então... Reze, torcedor do CRB, se benza, torcedor do CRB. O Wellington Carvalho fora, né, já vem há um tempo já fora, né, de combate, então é um jogador que a torcida regatina acaba sentindo bastante falta dele, principalmente quando tem alguma falha ali no sistema defensivo, né, seja do Gum, do Gilvan, ou como do Iago Mendonça na última partida contra o Guarani. É um jogador que quando entra muito bem.
Então vamos deixar o Anselmo Ramon por último, porque para completar aí, se não bastasse o problema do Wellington Carvalho, tem o Gum, que é capitão, que pediu para deixar a partida diante da equipe do Guarani e foi um problema. O Gum saiu, aí entra o Iago Mendonça, já falha no lance que originou o gol, a bola livre, era dele, você acompanhou nos melhores momentos, né? Até discutir no bom sentido com o técnico, eu tenho que rever o gol para saber se foi falha dele. O cara que leva um drible, o Lucão do Break é todo desengonçado, o cara que leva um drible e cai no chão, né? Foi comprar pão, o Iago Mendonça, e foi massacrado pela torcida do Clube de Regatas Brasil, verbalmente, né? Quando a gente diz massacrado, né? Apesar de terem atirado os copos. E aí, o Gum, uma presença sempre importante, é o capitão, o CRB não terá a liderança do Gum e não terá, inclusive, na palestra que ele sempre falou, o Gum que ontem, inclusive, participou de uma live do Fluminense, foi convidado pelo Fred, ídolo da torcida, e o Gum foi ídolo também da torcida do Fluminense, mas não chegou a ser unanimidade no Clube de Regatas Brasil, contestado por uns, amado por outros, sem o Wellington Carvalho e sem o Gum. E aí, sem essa liderança, Gabriel? Amado por uns e contestado por todos, né? Então, o Gum é um jogador importante, né, para o time do CRB, fica a dúvida, né, se vai ou não. Ele chegou a viajar? Você tem a informação? Não, ele viajou? O Gum está fora. Está fora, então, desse jogo, então... Os 5 não viajaram. O time do CRB vai sofrer com isso, né, porque... não é nem a ausência do Gum em si, mas é quem você vai colocar ali no lugar, porque querendo ou não, o Gum, por exemplo, a falha do Iago Mendonça, o Gum não falharia, né, naquele momento do jogo. Ele falha, mas não é gritante, não é porque gritante, ele tem aquela experiência. Exato. É uma falha mais de velocidade, às vezes um posicionamento, mas aqui, no 1 contra 1, digamos, o Gum não deixa a desejar assim tanto, né? Então, o Gum, além de ser experiente, tem técnica e não é um jogador medíocre. Ao contrário, o Iago Mendonça é um jogador limitado, medíocre, falha e juvenil. Quer mais? Você que... As atribuições aí do Iago Mendonça. E o Anselmo Ramon, dos 5, Richard, Romão, o Wellington Carvalho, o Gum. E para mim, o Guilherme Romão é um dos jogadores mais regulares do Clube de Regatas Brasil. O Richard Cisca, mas pelo menos faz medo à defesa adversária. O Wellington Carvalho, um grande zagueiro. O Gum é o capitão. Mas de todas essas ausências, tá, a mais sentida é do Anselmo Ramon, que está com problema viral, além de Covid e outros problemas também, e não vai enfrentar. E já começa a se falar que ele está deixando o Clube de Regatas Brasil. Então já começou a ser cogitado o nome do ex-jogador do Juventude, Paulo Mocelin. Jogador do Juventude, está sendo contratado pelo CRB e aí o Anselmo vai embora por causa disso. Não, gente, calma, o Anselmo está se recuperando. Para tirar o Anselmo Ramon do CRB é 1.500.000 a multa rescisória. Não é só assim, time da Série B não vai tirar, porque não pode. Da Série A, dificilmente, só se for para o exterior. É a ausência mais sentida, Gabriel? É a ausência mais sentida, né? O Anselmo Ramon é o principal jogador do CRB, 13 gols na temporada, né? Um dos artilheiros dessa Série B. E não só no texto de finalização, né, das jogadas. Salvou o CRB em vários jogos, de empate e de vitória. Pois é, ele é um jogador que ele não só ajuda ali para finalizar, mas ele tem também como lado positivo a construção das jogadas. Ele volta como bastante. Na vitória contra a Chapecoense. Exato. Os 2 passes para os gols do Fabinho saíram dos pés dele. Pois é, então é um jogador que ele volta muito ali, principalmente ali no meio de campo, né? Faz a função muitas vezes de um camisa 10, né? Então é um jogador que acaba fazendo muita diferença. E aí hoje, novamente, vai o Gabriel Conceição, que conseguiu fazer o gol na última partida contra o Guarani. É um jogador que tem ali alguma habilidade, puxa muito para a perna direita para finalizar. É interessante isso, porque o centroavante ele tem que ter essa característica de finalizar e ele finaliza bem, mas no lado de construir o CRB ainda depende muito do Anselmo Ramon, que é um problema, né? O CRB deveria depender mais de outros jogadores ali de construção, mas acaba dependendo bastante do Anselmo Ramon para fazer o pivô, para fazer jogadas ali, para segurar a bola no campo de ataque. E aí hoje, fora mais uma vez, então acho que o Gabriel Conceição não faz esse mesmo papel, mas é um jogador que vem mostrando seu potencial e pode sim hoje novamente fazer gol. Então tá aí, torcida regatiana, esses são os desfalques. Se a gente pode fazer, Gabriel, aí um prognóstico provável do Clube de Regatas Brasil, o Diogo Silva no gol, o Reginaldo, aí ele tem Matheus Mega, Diego Ivo e Iago Mendonça para ser o companheiro de zaga aí do Gilvan, todo mundo rezando para que não seja o Iago Mendonça, tá? E na lateral esquerda o Brian. Pense,
né? Como Mas acho vai que o time. vai o Raul Prata. não? Ou o Raul Prata, né? Se ele quiser improvisar novamente. O meio-campo, o Wallace está muito bem, né? Com o Iago aí ou o William Correia. Se ele quiser um time mais ofensivo, ele pode ter o Longuinho Deve de ir com primeira. 3 volantes, eu acho. Com 3 volantes, com o William fazendo aquela função. O Fabinho, o Anselmo Ramon e o Negueba, né? Ou ele pode variar o Negueba, Fabinho na esquerda e o Anselmo Ramon. Gabriel. É por aí? É o Gabriel Conceição. O Gabriel, o tá Anselmo fora. Ramon tá fora. O Gabriel Conceição, a mania, né? O Gabriel Conceição aí, o Fabinho, o Gabriel Conceição, o Anselmo tá fora, viu, gente? Calma. E o jogador Fabinho, é por aí? É, por aí mesmo, né? Acho até que pela circunstância do jogo ele não vai se expor muito, então talvez o Rafael Longini comece no banco hoje, ele vai repetir o esquema que ele repetiu que ele fez contra a Tombense, na minha visão de forma errada, né? Porque o time da Tombense você tem que atacar mais, né? Tanto é que no segundo tempo ele passou a atacar mais justamente depois da mudança, na entrada do Longini, então acho que para esse jogo, né, um jogo mais difícil, fora de casa, ele não vai se expor tanto, deve ir com 3 volantes. Tá certo, então. Para terminar o programa, vamos falar de solidariedade. Vamos falar também de coisa séria. E o que é que tem a ver futebol, né, com solidariedade? Tem muito a ver. Desde do mês passado e no início da semana, isso se agravou. Alagoas, a capital Maceió também, tem sofrido muito com as fortes chuvas, né, Gabriel? Chuva sempre é bem-vinda, mas muita chuva ou a escassez dela atrapalha. E o Clube de Regatas Brasil está aí na tela, lançando a campanha que vários outros clubes também estão fazendo, jogada de crack. Você pode doar água potável, alimentos não perecíveis também, tá? Para manter produtos de higiene pessoal também, e você pode deixar todos esses produtos no Casarão, aqui em Maceió, que fica no bairro de Jaraguá, das 9 às 17 horas. Então você pode levar esses mantimentos também, e lá no Casarão eles serão destinados às famílias de cidades do interior que foram atingidas pelas fortes chuvas. É o CRB marcando aí um golaço, né, Gabriel? Essa iniciativa da direção do Clube de Regatas Brasil, para as pessoas necessitadas, né? O CSA também está fazendo, CSA né? também está Bom fazendo. frisar, na a gente vai quinta-feira. divulgar na quinta-feira também. Pois é, quem quiser comparecer também na sede da torcida organizada, na AMA também, pode fazer a sua doação aí de alimento, de roupa, de material de higiene pessoal, principalmente também, né? Querendo ou não, a pessoa perde ali esses produtos. Enfim, vamos ajudar, que é um momento bem difícil, né, para Alagoas, uma chuva que há muito não ocorria, né? Desde 2010 não tinha um temporal tão forte assim. Acredito que esse ano foi até pior, né? Foi até mais devastador, e a gente espera que as pessoas consigam se recuperar e que você também possa fazer a sua doação, possa também ajudar. E o detalhe da campanha Jogada de Craque, porque hoje é o jogo do CRB, então tendo o jogo do Clube de Regatas Brasil, nós sabíamos que ia atingir muito mais gente, como nós vamos também falar do que o CSA está fazendo na quinta-feira. O ASA também vai fazer, o CSE também vai fazer, Arapiraca foi também atingido, não tão forte como as outras, mas Rio Largo, Marechal Deodoro, a Orla Lagunar também de Marechal Deodoro, e todas as outras que você vai acompanhando. No nosso site tem vários vídeos. Assim que, antes do nosso programa, tem um Alô Irmão aqui, né, da nossa TV Farol, que você também pode saber como é que você vai fazer. É fácil, é só chegar lá no Casarão do CRB, no bairro de Jaraguá, ali, né, perto do Porto também, perto ali, vou até fazer a propaganda ali do Picuí, do Memorial, é só você adentrar ali naquela rua que você vai ver, lá em Jaraguá, o Casarão, e você vai lá deixar seu alimento, deixar seu mantimento, porque é muito importante. Então, ajude as pessoas que estão necessitadas, porque realmente é muito importante. E para terminar, Gabriel, para a gente falar mais um pouquinho dessa rodada, hoje, só lembrando que o nosso YouTube, daqui a pouco o Janderson vai colocar de novo na tela, a gente começa a nossa transmissão esportiva exatamente às 19 horas e 30 minutos. Por que tão cedo? Porque tá aí o QR Code aí na tela para você acessar o YouTube, porque a gente começa só para explicar um pouquinho para quem está vendo a gente pela TV Farol, que muita gente, acho que 99% dos nossos telespectadores aqui da TV Farol já conhecia o nosso trabalho do YouTube, mas tem gente que ainda não conhece. Então a gente abre a jornada com aquecimento, com imagens, com os times entrando em campo,
perfilados para execução do Nacional Brasileiro. Pré-jogo, né? Análise dos jogos, do estatísticas. campeonato, estatísticas, tudo que de mais interessante, né? Justamente para o pessoal que está assistindo ter todas as informações, né? E além de tudo isso, assim que sair gol, tá certo? Tá aí, ó, o nosso site, assim que sair gol, a gente vai falar um pouquinho também daqui a pouco do nosso site. Assim que sair gol, tem um Mostra Pra Mim. Coloca a hashtag estagiário Mostra Pra Mim. Sai gol, juiz caiu, você vai ver também, né? O bandeirinha lá, não marcou impedimento, você vai ver lance polêmico. Melhores momentos na hora do intervalo e no final do jogo também, todos os melhores momentos e o que só o Na Rede tem, as coletivas dos técnicos ao vivo. Inclusive o pessoal de Campinas já sabe que tem a coletiva do Hélio dos Anjos, da Ponte Preta, hoje as coletivas dos dois técnicos, principalmente do Daniel Paulista. Então você já sabe, o YouTube Na Rede é show de bola, eu, Marco Silva e Charlene Araújo estaremos com a partida. E esse daí que você está vendo na tela é o nosso site, portalnarede.com.br. Já na aba de esportes, né? É, mas foi você, não foi que fez essa coisa? Foi o JP. JP, né? Ele diz, ó, Botafogo vence fora, jogo com 2 gols anulados do Bragantino pelo VAR. Tem aqui, ó, tá na tela aí, ó, torcedores invadem coletiva de apresentação e expulsa novo técnico. E aqui, você viu? Desce aí Europa. um pouquinho, olha aí, ó, recuperado de acidente, o piloto chinês, o Zoio, confirma a presença no GP da Áustria. Não sei se você chegou a ver o acidente dele, o Mas carro sabe por que ele não... Porque o passou Zoio. por baixo. Disse que ele... Tá vendo aí? Você não tem essa criatividade, né? O acidente dele, enfim... Eu vi, né? Foi incrível. Foi incrível, né? O equipamento, né? E aí faz lembrar, né? O Ayrton Senna. Se tivesse o equipamento de segurança na época do Ayrton Senna, não tinha ocorrido aquela fatalidade, né? Arsenal oficializa a contratação do atacante Gabriel Jesus, hein? Vai dar certo lá, hein? O Gabriel Jesus, e vai estar na Copa e vai ser o artilheiro do Hexa. Tá bom, tá certo, né? O Gabriel tá falando. E não tem só isso aqui, só as notícias esportivas, mas tem notícia de política, notícia de cidade, tem a notícia que você quiser aqui no nosso portal que o Janderson tá mostrando para você. Gabriel, finalizando, expectativa, CRB e Operário, Operário CRB, o Fantasma, só para quem tá assistindo a gente. E aí, Gabriel, o que é que a torcida do CRB pode esperar desse jogo pra gente finalizar? Esperar o máximo possível de entrega, né, por parte dos jogadores do CRB, que vão jogar aí cheio de desfalques e vão ter aí a difícil missão de pontuar fora de casa, depois de virem aí de 2 empates dentro de casa. Agora a missão é lá no Sul e tem que pelo menos pontuar. No mínimo, um empate já ajuda muito o CRB nessa campanha. A gente já vai ter um tempo de descanso. Qual foi o seu placar mesmo do jogo? 1-1. 1-1. O meu é 1-0. Gol do Reginaldo. Desse jogo o CRB se agiganta 8-80, né? Aí depois vai vir aquele meme. Oi, Deus. Né? Estou aqui de novo, né? Grande abraço, viu, Gabriel? Até o próximo encontro. Amanhã nós estaremos com o JP, o sósia do Alisson, aqui no nosso programa. Você está voltando ainda durante a semana, vai ficar no site aí. Um abraço para você, grande abraço. Valeu, Rodrigo. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Fique aqui na TV Farol, que tem muita programação bacana para você acompanhar. E, claro, também falando sobre o jogo mais tarde, às 18h30, né? Tem um jornal também aqui e vai estar falando também sobre o jogo entre Operário e CRB. Um grande abraço para você. Fiquem agora com o Mobiliza Brasil. Obrigado a toda a equipe. Grande abraço. Até amanhã. Fixa Plus, qualidade no que faz, você encontra nos melhores depósitos de construções. Temos cal 10 e 5 quilos, areia e brita ensacada, gesso de 1 e 5 quilos, thinner, querosene e água rasa em 3 tamanhos, 200, 500 e 1000 mililitros. Siga nossas redes sociais, @Fixa Plus.